Olá! Que o século XIX foi o século da Revolução Industrial, o qual apresentou à humanidade uma série de facilidades e de invenções. Isso você com certeza já sabe. Neste vídeo eu gostaria de apresentar algumas das inúmeras invenções concebidas aí no século XIX. Também conhecido como o século da Revolução Industrial. Vamos lá então com algumas invenções do século XIX. A primeira invenção foi o extintor de incêndio, isso mesmo, em 1818. O extintor de incêndio, um item importantíssimo na questão da segurança para combater incêndios, para combater chamas. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança que possui a finalidade de extinguir ou controlar incêndios em caso de emergências. Em geral, é um cilindro que pode ser carregado até o local do incêndio, contendo um agente extintor sob pressão. O médico alemão Fuchs inventou em 1734 bolas de vidro cheias de uma solução salina destinada a ser atiradas no fogo. O moderno extintor de incêndio automático foi inventado por um militar inglês, o capitão George William Manby, depois de ter presenciado um incêndio em 1813 em Edimburgo, que começou no quinto andar de um edifício no qual as mangueiras não alcançavam devido à altura da edificação. Nada pôde fazer para evitar que o fogo se espalhasse e tomasse o quarteirão. Isso aí, o extintor de incêndio, inventado em 1818. A primeira invenção é exatamente a fotografia, em 1826. A invenção da fotografia é um processo muito demorado. Foram feitas várias tentativas de fazer um retrato exato, ou seja, saindo igual e como vemos a olho nu. Isso tudo começou em 1558 por Baptiste Delaporte, com sua câmera escura, que ficou conhecida pelo pintor Leonardo da Vinci, que a usava em seus desenhos. O cientista italiano Angelo Sala, em 1604, percebeu que um composto de prata escurecido ao sol, mas pensava que esse efeito fosse produzido pelo calor. Foi então que Johann Heinrich Schultz, fazendo experiências com ácido nítrico, prata e gesso em 1724, observou que era prata halógena, convertida em prata metálica e não calor, que provocava o escurecimento. Apenas em 1826 que o francês Joseph Nicephore Niepce, numa placa de estanho com betume derivada do petróleo, conseguiu tirar uma foto que ficava exposta ao sol por 8 horas. Niepce chamou o processo de heliografia, gravura com a luz do sol. Daguerre, outro francês, criava quase na mesma época de Joseph outro processo com uma câmera escura de efeito visual, chamado de diorama. Daguerre e Niepce trocaram correspondência durante alguns anos, vindo finalmente a firmar em sociedade. Depois da morte de Niepce, desenvolveu um processo com vapor de mercúrio que reduzia o tempo de revelação de horas para minutos. O processo foi denominado de daguerreotipia. A outra invenção do século XIX foi o revólver, em 1837. O inglês Samuel Colt criou em 1836 o que chamamos de revólver, mas que ele nomeou de Colt. Disse ainda que Samuel teria criado uma arma para uma pessoa em especial em 1835, mas aquela arma se perdeu e continua perdida até então. Por isso Samuel começou a fabricá-las apenas em 1836. A arma Colt era uma revolução para o seu tempo, pois não se tinha outra arma tão pequena e prática como essa. Ela tinha um tambor que comportava 6 balas. Assim, quando disparada, ela rodava o tambor e já estava carregada automaticamente. Os revólveres não evoluíram muito desde então. A próxima invenção é o barômetro. A maioria dos barômetros aneroides foram inventados a partir de 1843. Ele é portátil e muito mais prático, feito de uma pequena
caixa de metal fechada a vácuo. Um lado é fixo e o outro ligado a forte mola que evita que a caixa se abra. O lado móvel se expande se a pressão do ar diminui e se comprime se a pressão do ar aumenta. A posição do lado móvel é indicado por um ponteiro. O barômetro de mercúrio é utilizado em laboratórios de pesquisa e em grandes estações de meteorologia. Barômetros aneroides são usados em casa, em navios e em todas as estações climáticas. A outra invenção do século XIX, a máquina de escrever, 1843. A máquina de escrever foi uma invenção de Henry em 1714. Porém, apenas em 1808, o italiano Pellegrino Turri criou o sistema de teclado. Mas apenas em 1843, data considerada pela primeira utilização, o mecânico norte-americano Carlos Sumner conseguiu criar um modelo aperfeiçoado, com maior rapidez de escrita. As primeiras máquinas escreviam apenas em letras maiúsculas. Tempo depois, Brooks foi quem conseguiu escrever em letras maiúsculas e minúsculas. A última fábrica que produzia máquinas de escrever não elétricas, a Godrej, a Boyce, em Bombay, na Índia, encerrou em 2011, depois de ter vendido menos de 1.000 exemplares no último ano. Também, com o advento do computador, realmente as máquinas elas foram aposentadas. Máquina de escrever em 1804.